Você sabia que o conforto na cabine pode fazer a diferença entre uma viagem segura e uma perigosa? Hoje vamos viajar ao passado para descobrir como surgiram os primeiros dormitórios em caminhões, desde soluções improvisadas até designs revolucionários. Qual foi o primeiro caminhão com cama e qual país liderou essa inovação? Fique até o final, porque o que você vai conhecer vai te surpreender. O conforto como requisito de segurança. Nas longas viagens por estrada, onde a infraestrutura é escassa e o cansaço se acumula, a segurança do motorista depende diretamente do seu nível de descanso. Por isso, os fabricantes passaram a dar cada vez mais atenção à ergonomia e ao conforto das cabines. Projetar um bom dormitório implica resolver múltiplos desafios: as dimensões do veículo, as normas legais e, claro, o orçamento do comprador. As primeiras tentativas. Packard e Gaggenau. De acordo com a enciclopédia de Albert Rosa, um dos primeiros caminhões com espaço para dormir foi um Packard de 1917, usado em uma rota de teste de cerca de 500 quilômetros. As fotografias mostram um módulo atrás da cabine onde o motorista podia descansar. No entanto, o historiador automotivo Stanislav Kirillitse apresentou provas visuais de um Gaggenau alemão de 1910 com um compartimento semelhante, o que coloca em dúvida a primazia do Packard. Nessa imagem, distingue-se claramente uma prateleira dobrável que funcionava como cama, integrada diretamente à cabine. Alemanha, França e os designs europeus do período entre guerras. Durante as décadas de 1920 e 1930, muitos fabricantes europeus adotaram soluções semelhantes. Embora nem sempre fosse evidente à primeira vista, a presença de janelas extras ou pequenas escotilhas geralmente indicava a existência de um dormitório. Um exemplo notável é um Packard de 1920, onde mal se consegue ver o rosto do motorista deitado sobre a cabine. Uma configuração apelidada de ninho de pássaro. Nos anos 1930 e 1940, o local mais comum do dormitório passou a ser atrás do assento do motorista, como adotado pela maioria dos fabricantes globais. Porém, alguns optaram por soluções mais ousadas. Por exemplo, o caminhão Darlet francês, de 1933 a 1935, tinha o dormitório logo acima do banco do motorista. Outros colocavam a área de descanso no semi-reboque ou em uma seção especial na parte traseira do veículo. Engenhosidade nas cabines diurnas. Durante a década de 1940, os caminhões de cabine curta, chamados de cabines diurnas, também incorporaram espaços de descanso engenhosamente escondidos. Utilizavam bancos transformáveis ou compartimentos laterais dentro das asas do motor. Um dos exemplos mais curiosos foi obra de Alan Kaiser, que instalou um compartimento sobre a cabine, integrado ao baú do caminhão. O caso soviético. Mito ou realidade? Na União Soviética, as provas de que foram projetados caminhões com dormitórios são escassas. O surgimento de uma fotografia de um caminhão soviético de 1940 com dormitório gerou entusiasmo, mas ao analisá-la descobriu-se que se tratava de um General Motors P85 americano com modificações locais. Portanto, a história dos dormitórios em caminhões soviéticos continua sendo uma incógnita. A guerra não impediu a inovação. Embora se possa pensar que durante a guerra o conforto fosse uma preocupação menor, as evidências mostram o contrário. As forças armadas de vários países utilizaram caminhões com módulos de descanso. Um dos casos mais notáveis foi a colaboração entre a Ford e a empresa de transporte Intel, que deu origem a caminhões bimotor projetados para transportar partes de bombardeiros B-24. Dessa aliança surgiram designs ousados, como uma cabine que incluía dormitório traseiro extremamente avançado para sua época. Os gigantes do exército americano, caminhões como os Sterling e Corbett, usados pelo exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, eram fabricados em versões com tração total, 6x6 ou 6x4, e cabines com dormitório. Também na Europa, mesmo em plena guerra, foram projetadas cabines transformáveis.
Um exemplo é o Tatra 311 de 1942, que incluía um sistema que permitia criar um espaço para dormir dentro da própria cabine. Renascimento após a guerra, a conversão de caminhões. No período do pós-guerra, muitas fábricas europeias estavam destruídas. No entanto, abundavam os caminhões americanos que foram engenhosamente convertidos. Na Holanda, a empresa Thinkway instalou um módulo metálico tipo baú sobre o chassi de um Diamond, resultando em um veículo que parecia mais uma locomotiva do que um caminhão. Na França também foram realizadas conversões semelhantes, utilizando modelos da Autocar, White e Mack. Ascensão do design europeu de cabine sobre o motor. Durante os anos 1940 e 1950, na Europa se popularizou a configuração de cabine sobre o motor. O dormitório ficava localizado atrás do assento, como no Alfa Romeo 840, no Panhard K167, 1947, e no KL 631 alemão, 1950. Nos Estados Unidos, o design mais icônico da época foi o Sleeper Box, como o instalado no Kenworth Série 500 de 1947. Soluções pouco comuns, na frente do reboque ou sob o piso. Alguns fabricantes optaram por instalar o dormitório na parte dianteira do semi-reboque, onde normalmente ficaria uma unidade de refrigeração. O Corbett 25TD de 1946 tinha exatamente essa configuração. Outra solução ainda mais inusitada surgiu em 1951, quando a empresa Carbide projetou um caminhão gigantesco chamado D800, no qual o dormitório ficava sob o capô, sobre o motor. Em 1953, a empresa Convoy construiu um caminhão cegonha com cabine Ford dividida em 2 níveis. Nesse modelo, o dormitório foi colocado sob o piso da cabine, enquanto o motor foi reposicionado entre os eixos. Em 1954, a Kenworth apresentou o modelo TCS 521, com um design peculiar que incluía um dormitório traseiro integrado. A era dos ninhos sobre a cabine. Durante os anos 1950, começaram a surgir os chamados ninhos, ou dormitórios elevados, pequenas estruturas montadas sobre a cabine. Embora práticas em termos de espaço, não eram exatamente confortáveis para o motorista. O primeiro Freightliner com esse design chegou ao mercado em 1953. No entanto, o que realmente ganhou popularidade foi o Sleeper Box independente, instalado sobre o chassi atrás de uma cabine diurna. Dormitórios integrais. Solução polêmica. No final dos anos 1950, surgiu uma nova tendência: os dormitórios integrais, construídos como parte da cabine e mais largos que o resto do veículo. A Autocar foi uma das pioneiras nesse campo, mantendo essa solução até o fim de sua existência. No entanto, muitos motoristas não gostavam desse design, pois os dormitórios eram estreitos e abafados. Os fabricantes foram obrigados a complicar as formas para ganhar espaço, como pode ser visto no modelo sem capô Byte 3000. Se você se surpreendeu com a criatividade por trás dos primeiros dormitórios sobre rodas, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. Te espero na próxima viagem, onde continuaremos explorando os segredos mais bem guardados desses gigantes da estrada.